Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro tema que vamos abordar aqui no nosso Liderança Coach para quem deseja se tornar um líder de verdade. A gente vai a partir de agora então trabalhar alguns temas muito interessantes justamente sobre esse tema que é fundamental. Quando a gente fala em fundamental, a gente lembra das mudanças que estamos passando, a gente lembra sobre a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, que vai exigir muito com certeza de você, novas competências, novos hábitos, novas habilidades, para que você se torne um verdadeiro líder. E uma frase muito interessante que trata sobre liderança foi dita por Abraham Lincoln. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Perceba que Abraham Lincoln, ele foi realmente uma pessoa muito interessante, muito importante na história, um grande líder, e ele disse que a maior habilidade é justamente impulsionar ou influenciar pessoas comuns a se tornarem pessoas de verdade, pessoas líderes de verdade. E a gente se pergunta, e quem sabe você está se perguntando agora, mas para quem é o Liderança Coaching? Olha só, Liderança Coaching é indicado para qualquer pessoa que deseja se tornar um líder de verdade, um líder de sucesso com resultados reais. Porque todos nós, queira você ou não, buscamos resultados do que a gente faz, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E se tornar um líder é ter resultados, gente. Então, para essas pessoas, se você hoje tem buscado resultado na sua vida como gestor ou como alguém que trabalha em alguma empresa e entende que a questão da liderança é fundamental, então o resultado que você terá é justamente aplicando conteúdos iguais a esse. São conteúdos bem práticos, tá? Bem práticos, mas que você aplicando na sua vida, no seu dia a dia, na vida profissional, você vai ver como realmente você vai alcançar seus resultados. Então, Liderança Coach é para qualquer pessoa que busca resultado na sua vida. E nesse sentido, gente, todo mundo tem capacidade de inspirar e de fazer os outros crescerem. Todos nós temos. Primeiro, porém, a pessoa precisa se dedicar ao próprio crescimento e desenvolvimento como líder. Olha que interessante esse tema, né? Todo mundo tem capacidade de inspirar e fazer que os outros cresçam. Mas para isso é fundamental que você cresça por si só primeiramente. Essa parte da liderança é fundamental. Você não vai conseguir liderar o outro se você não liderar a si próprio, conhecer a si próprio. E nos últimos 50 anos, especialistas em liderança realizaram mais de 1000 estudos para tentar determinar traços de personalidade, características ou estilos do grande líder. Os estudos nessa área da liderança, ele vem há muitos anos, tá? E nos últimos 50 anos, então, ficou mais intenso, porque especialistas se aprofundaram ainda mais para tentar identificar qual que é a personalidade, qual é a característica, qual o estilo predominante de um verdadeiro líder. E não há como ser autêntico tentando imitar outra pessoa. Podemos aprender com a experiência alheia, mas jamais teremos sucesso se tentarmos ser como os outros. Olha que interessante essa observação. Não há como ser autêntico tentando imitar outra pessoa. É necessário que a gente se torne ou seja uma pessoa autêntica. E as pessoas nessa área da liderança, elas confiam em quem é genuíno e autêntico e não é uma réplica do outro. A pessoa não imita, ela cria por si só o seu próprio personagem, a sua própria forma de liderar. Ela até pode usar como modelo outras pessoas, mas ela cria seu próprio estilo, de acordo com esses especialistas. Mas como podemos nos desafiar a liderar com autenticidade? Daí vem essa pergunta, como que a gente pode fazer esse desafio? Então, um líder autêntico, gente, exige paixão por seus objetivos. Vive segundo seus valores e lidera com o coração, não só com a cabeça. Olha que interessante, especialistas conseguiram através desse estudo identificar que um líder de verdade, um líder autêntico, ele tem paixão pelos objetivos, tem paixão pelo que ele faz. E ele vive de acordo com seus valores, lidera com o coração e não somente com a cabeça. E levando em conta esse tema que é muito interessante em liderança, a Harvard Business Review publicou em 2016 um estudo entre 125 executivos na idade entre 23 e 93 anos de idade, sendo que metade eram presidentes e outra metade líderes, para saber como se tornar e se manter um líder autêntico. Esse estudo foi realizado então
Vou repetir, entre 125 executivos. Os entrevistados foram escolhidos devido à reputação, à autenticidade e eficácia na liderança e expuseram suas histórias de vida, suas lutas pessoais, fracassos e também sucessos. Preste bem atenção. Foram trazidas pessoas que eram destaques na época, 125 executivos, que eles relataram passagens da vida deles, ou seja, lutas pessoais, fracassos e também sucessos. E neste momento que os executivos foram entrevistados e foi levantado todo um estudo acerca da liderança, a liderança pela qual eles praticavam, houve uma grande surpresa. Não foram encontrados nesses líderes executivos nenhum estilo, característica ou competência que fosse comum a todos. A liderança emergia de suas histórias de vida, de suas experiências, demonstrando que era a autenticidade que os tornavam mais eficazes. Quem sabe um dado que, quem sabe eu mesmo, quando a gente trabalha e busca o conhecimento na área da liderança, a gente não percebia, né? Como o líder se tornava um líder de verdade. Mas esse estudo demonstra que a liderança acaba emergindo da própria história de vida. E foi a partir disso que os executivos demonstraram que a liderança que eles praticavam tem a ver com a sua história de vida. Então percebemos, gente, que o caminho para a liderança autêntica começa por compreender a sua história de vida. A história pessoal de cada um, ela faz uma diferença tremenda na questão da liderança. Então perceba, a sua história neste momento, ela será fundamental para te tornar um grande líder e exercer e praticar sua liderança no meio onde você vive. A sua história de vida será fundamental para que você possa exercer e praticar a sua liderança no meio onde você vive, no meio pessoal ou profissional, na área da gestão, quem sabe. Não importa aonde você queira praticar sua liderança. E nesse sentido, os valores são fundamentais. Quando falamos de autenticidade, que tem a ver com liderança, queremos dizer que uma pessoa é fiel ao eu e aos valores fundamentais de cada um em particular e resiste a pressões ou situações para compreender seus valores. Gente, se tornar um líder de verdade, ele leva em conta, o líder que quer realmente praticar e exercer a liderança de uma forma autêntica, os valores. Ele resiste, o líder de verdade, ele resiste às pressões, às situações e compreende realmente que seus valores são muito maiores de qualquer outra interferência do meio externo praticamente aonde você vive. Porém, diante disso, identificando seus valores, entendendo que você sofrerá pressões diante da liderança que você pratica, você tem que estar ciente das fraquezas. E um líder, ele é fiel a seus valores e ele aceita seus pontos fortes e também seus pontos fracos. Um líder autêntico sabe que possui fraquezas e por isso entende a necessidade de estar aberto ao feedback. Todo líder, gente, todo líder que pratica a liderança de verdade, tá? Ele entende que tem fraquezas. E ele está aberto ao feedback. O que é o feedback? É ele estar aberto a uma pessoa chegar até ele e dizer, olha, quem sabe você poderia fazer da forma diferente. Mas muitas pessoas hoje que se consideram líderes, infelizmente, se deixam se levar pelo próprio ego, se deixam se levar pela parte egoísta, se deixam de levar pelo orgulho e não aceitam feedbacks. Um verdadeiro autêntico líder, ele aceita feedbacks. Ele aceita a opinião das pessoas. Então ele tem que entender que os pontos fracos existem e precisam de melhoria. E tem a ver justamente com estar ciente com as fraquezas. Então, nesse sentido de você se tornar um líder de verdade, você tem que estabelecer relacionamento firme. E um líder, ele não lidera sozinho. A capacidade de desenvolver relacionamento próximo e duradouro é essencial para um líder. Então, uma das primeiras coisas que tem a ser feito e você tem que entender é que um líder não lidera sozinho. Você se relaciona com pessoas, é fundamental esse relacionamento, tá? O relacionamento interpessoal, o relacionamento sadio, o relacionamento duradouro. Então estabelecer um relacionamento firme é essencial para que você possa desenvolver uma boa liderança. E para demonstrar uma boa liderança, você tem que demonstrar disciplina. Sem a autodisciplina, não é possível que o líder ganhe respeito pelos seus seguidores.
Não basta ter bons valores, pois se não tiver autodisciplina, será muito difícil que consiga convertê-los em ações conscientes. E quando a gente diz em demonstrar disciplina, você tem que haver congruência com o que você fala como líder e como você age, como você se comporta. Porque a gente vê muitas pessoas que se consideram líderes atualmente, que falam uma coisa, mas agem de outra. É ou não é? Com certeza você tem vários exemplos que demonstram isso na sua vida. Então, se tornar um líder de verdade, você tem que demonstrar disciplina. Tem que demonstrar congruência com aquilo que você fala e como você se porta na área de gestão, na área de comportamento. Ou seja, aquilo que você fala é a forma como você se comporta. Esse é o verdadeiro líder. Escreveu o romantista John Bart: a história da sua vida não é sua vida, é sua história. Olha que bacana essa mensagem de John Bart. A história da sua vida não é sua vida, é sua história. Demonstra com muita clareza ao ponto que queremos chegar sobre a autenticidade, a pessoa autêntica que você tem que ser para se tornar e praticar uma liderança de verdade. Em outras palavras, é sua narrativa pessoal que importa, não os meros fatos de sua vida. A pessoa repassa sem parar eventos e interações pessoais importantes para a sua vida, tentando entendê-los para encontrar o seu lugar no mundo. Queira ou não queira, todo líder ele usa a sua história de vida para se tornar um bom líder, para praticar a boa liderança. Então, a sua história de vida, ela é sua vida e ela está linkada diretamente ao seu sucesso ou não. Então, muitos líderes disseram que sua motivação viera de uma experiência difícil na vida, de acordo com essa pesquisa, com esse estudo da Harvard Business Review. Vou repetir, muitos líderes disseram que sua motivação viera de uma experiência difícil na vida, como perda de emprego, como uma enfermidade, a morte precoce de um parente, um amigo próximo, ou da sensação de exclusão, discriminação e rejeição vividas. Então precisamos reformular eventos para transcender os desafios e descobrir a paixão por liderar. E quando a gente fala em liderar, a gente volta novamente à nossa história de vida. Em algum momento da nossa vida, com certeza, a gente teve que se superar. Eu mesmo tive que me superar. Você que está aí, com certeza, houve em algum momento da sua vida, algum momento pelo qual você passou dificuldade, que você teve que superar e praticar mais do que nunca a sua liderança. Então, são justamente em momentos iguais a esse, a perca do emprego, no momento que você perde uma pessoa querida, uma pessoa que faz parte da sua vida e ela é importante, quem sabe nesse momento você começa a praticar a liderança de verdade. Você é forçado a se tornar um líder de verdade, porque faz parte da sua essência. Nós somos verdadeiros líderes e lá na frente você vai entender do que eu estou falando. Então, nesta pesquisa feita pela Harvard Business Review, demonstrou realmente que o verdadeiro líder ele é impactado por alguma passagem na sua vida que naquele momento do impacto negativo a gente considera algo muito ruim, mas a partir dali você foi motivado a se tornar um verdadeiro líder, de acordo com esses executivos que foram consultados. Então percebemos, gente, que a autenticidade ela é fundamental para uma boa liderança, para você praticar a liderança no seu dia a dia, no seu local de trabalho, na família, enfim, aonde você estiver. E foi publicado esse estudo que demonstra realmente que a autenticidade, você ser autêntico, é a melhor forma para você se tornar um líder de verdade. Às vezes, muitas vezes, seguir outras pessoas ela é fundamental para se tornar um verdadeiro líder, mas você não pode ser a cópia dessa pessoa, você tem que ser autêntico. E eu vou deixar aqui para você, embaixo desse vídeo, um PDF com esse estudo que foi publicado pela Harvard Business Review Brasil, onde fala sobre o poder da liderança autêntica. É um estudo que foi publicado ainda em novembro de 2016 e você poderá tirar suas dúvidas e estudar um pouquinho mais sobre esse conteúdo que eu falei nesse primeiro vídeo que fala sobre a liderança autêntica. Entenda e perceba a importância de você ser uma pessoa autêntica para liderar pessoas, influenciar pessoas nesse meio que é tão importante, tanto organizacional, como também no meio entre a família, entre pessoas, entre qualquer ambiente onde você quiser realmente praticar a sua influência.
Liderança tem a ver com autenticidade. Seja autêntico e seja um ótimo líder. Nos vemos no próximo vídeo.